Antes de começar a história, acredito que ela seja falsa, mas mesmo assim achei bem interessante, então vale a pena assistir. Minha esposa quis metade de tudo que eu tinha no divórcio depois de transar com o ex. Então eu desapareci sem deixar vestígios. Eu achava que o dia não poderia piorar, mas me enganei. A semana inteira no trabalho tinha sido péssima e, para piorar, meu chefe, o presidente da empresa, me chamou ao escritório para me repreender por um erro que outra pessoa cometeu. Ao chegar em casa, encontrei o carro da minha cunhada bloqueando minha garagem, impedindo que eu estacionasse em frente à minha casa. O filho adolescente do vizinho e os amigos dele tinham enchido a rua de carros estacionados, me forçando a parar 3 casas adiante. Entrando em casa, me perguntei por que eu me dava a esse trabalho. Meu relacionamento com a irmã da minha esposa, Susan, sempre foi tenso desde o dia em que nos conhecemos. Eu não entendia o motivo, mas ela parecia nutrir uma antipatia imediata por mim. Além disso, eu tinha pouca esperança de uma noite íntima com minha esposa, Janice. Já que não transávamos havia quase um mês, apesar das minhas tentativas persistentes, ao entrar na garagem, notei uma lixeira vazia na calçada e a arrastei pelo lado da casa, através do portão lateral, deixando-a perto da porta dos fundos. Ao entrar na cozinha, ouvi música e a conversa da minha esposa com a irmã na sala de estar. Peguei uma cerveja na geladeira, dei um gole e comecei a seguir em direção à sala. Porém, uma frase que ouvi na porta me congelou no lugar. Deus, ele me comeu 3 vezes hoje. Não veio da minha cunhada, mas da minha amada esposa. Desde que o Brandon voltou mês passado, eu simplesmente não consigo me saciar dele, confessou minha esposa. Eu conhecia o Brandon como o ex-namorado dela, que havia a deixado e se mudado. Curiosa, a irmã da minha esposa perguntou, então, o que você vai fazer agora? Janice respondeu, o Brandon quer que eu vá morar com ele, então vou arrumar um advogado e pedir o divórcio. Este é um estado de comunhão de bens, então eu fico com metade de tudo. Eu já tinha ouvido mais do que o suficiente. Entorpecido, fui até a porta dos fundos e refiz meus passos até o carro. Abri a porta, me deixei cair no banco do motorista e então entendi o motivo de ter sido negada qualquer intimidade. Minha esposa estava compartilhando isso com outra pessoa. E agora ela queria metade de tudo. A pior parte era que o Estado provavelmente concederia isso a ela. Janice e eu havíamos nos casado há apenas 3 anos. Ela pediu demissão logo após o casamento e, quando estava em casa, não movia um dedo. Eu contratei uma diarista 3 vezes por semana para limpeza e lavanderia, e nesses dias ela cozinhava o jantar. No resto do tempo, ou eu cozinhava ou ela pedia comida. Eu sei o que você pode estar pensando, mas o amor me cegava. Ela me mantinha feliz oferecendo bom sexo, pelo menos até um mês atrás. Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos. Uma perda devastadora para mim e para meu pai. Ele fez o melhor que pôde para me criar bem, e ficamos muito próximos. Perdê-lo para um motorista bêbado quando eu tinha 23 foi outro golpe significativo, 1 ano antes de eu conhecer Janice. Herdei quase 2,5 milhões do meu pai. Eu, com prudência, mantive o dinheiro investido com a orientação de um bom corretor. Apesar das tentativas de Janice de gastar cada centavo que eu ganhava, eu ainda tinha centenas de milhares em poupança. Nunca toquei na herança, deixando-a crescer mesmo na economia atual. Eu tinha o suficiente para viver confortavelmente e não precisava gastar aquilo. Meu amor por Janice nos levou a dispensar um acordo pré-nupcial. Um erro bobo que muitos cometem achando que o casamento vai durar para sempre. Essa falha significava que ela poderia tomar quase 1,5 milhão de mim, tudo pelo privilégio de abrir as pernas. E o Estado parecia disposto a apoiar essa forma legalizada de exploração. Ela mencionou arrumar um advogado, indicando que ainda não estava pronta para me notificar. Eu sabia que tinha algum tempo para agir. Formulei um plano. Fiquei sentado no carro, de olho no retrovisor, até ver o carro da minha cunhada sair e ir embora. Dei a partida, fiz um retorno e parei novamente na minha garagem. Ao entrar na casa, Janice não estava à vista, então fui à cozinha pegar outra cerveja. Instalei a tampa e dei um gole longo enquanto pensava nos próximos passos. Ah, aí está você, querido, disse Janice ao entrar na cozinha. Não ouvi você chegar. Oi, amor. Acabei de entrar. Foi um dia longo, respondi com um sorriso carinhoso
decidido a fazer o papel tão bem quanto ela fazia. Eu não tive tempo de pedir nada para o jantar, disse com um biquinho. Embora eu quisesse dizer isso porque você passou o dia com o namorado, contando tudo para sua irmã. O que saiu foi: tudo bem, querida. Eu esquento as sobras de ontem. Ela me deu um sorriso doce, beijou minha bochecha e anunciou que ia subir para tomar um banho quente. Sorrindo e acenando, pensei: tem que lavar tudo isso aí. Quando ela saiu, peguei um prato de arroz frito e comi frio, virando mais 2 cervejas. Depois de jogar o recipiente vazio fora, fui para a sala de TV e me sentei na poltrona. Zapeei os canais e parei num filme antigo. Quando Janice voltou, uns 30 minutos depois, sentou no sofá até o filme terminar. Ao levantar, disse que estava cansada e iria dormir. Cansada de ser infiel, pensei. Avisei que veria o noticiário e depois iria me deitar. Eu mal tinha prestado atenção ao filme. Minha mente estava ocupada traçando meu próximo movimento. Sabendo que não poderia fazer muita coisa até segunda-feira, aguentei os dias seguintes. No sábado, trabalhei no quintal. No domingo, joguei golfe com amigos. Na segunda, liguei para meu corretor, que cuidava da minha carteira de herança, e mandei liquidar tudo. Estando na gerência executiva, eu podia sacar meu 401k rapidamente. Multa que se dane. Na quinta, eu estava pronto para agir. Voltando para casa e para minha suposta esposa amorosa, informei que havia surgido uma emergência e que eu viajaria por uma semana a trabalho. Arrumei 2 malas. Era tudo de que eu precisava. Quando nos mudamos para aquela casa, guardei tudo que era importante para mim. Nada combinava com o gosto dela, então não tinha mais nada que eu desejasse. A mobília era toda escolhida por ela, e, francamente, eu não dava a mínima. A parte boa era que estávamos alugando a casa. Eu não tinha investimento financeiro preso ali. Eu tinha vendido meu apartamento recentemente e estávamos procurando a casa certa para comprar. Certa, segundo os padrões dela. Até então, nenhuma casa à vista atendia aos critérios. Na sexta de manhã, dei um último beijo na bochecha da minha esposa, carreguei as malas no meu Lexus e fui embora sem olhar para trás. Minha primeira parada foi na casa de um amigo antigo, Jake, em quem confiava plenamente. Ele ficou espantado quando propus trocarmos os documentos dos veículos. O meu carro pelo 4x4 mais antigo, mas reformado dele. Contei a situação. 1 hora depois, eu estava rumo ao oeste. Eu duvidava que alguém me conectaria àquele veículo e Jake prometeu manter meu carro guardado na garagem por um tempo. Nos 4 dias seguintes, paguei tudo em dinheiro. Cancelei todos os nossos cartões de crédito para não deixar rastro. A maior parte do meu dinheiro agora estava em uma conta no exterior, graças ao meu corretor. Eu tinha um esquema com ele para organizar transferências quando necessário. No SUV, tinha dinheiro suficiente escondido para durar um bom tempo. As noites sozinho em motéis foram as mais difíceis. Na última semana, eu estivera ocupado demais executando meu plano para refletir sobre o que tinha acontecido comigo pessoalmente. Eu tinha amado Janice. Não teria me casado se não amasse. Revi mentalmente vários cenários de e se, mas concluí que não havia muito que eu pudesse ter feito de diferente. Mesmo que eu soubesse que o ex dela tinha voltado, duvido que eu pudesse mantê-los separados. Cheguei a 2 conclusões. Ela provavelmente nunca me amou de verdade, e a culpa era minha por ter sido tolo ao me casar com ela. No 5º dia fora de casa, eu estava sentado em uma lanchonete familiar numa cidadezinha de Montana, pensando no que a minha amada esposa estaria aprontando. A essa altura, ela já devia ter descoberto que todos os cartões foram cancelados e nossa conta bancária estava zerada. Meus pensamentos foram interrompidos por um casal mais velho na mesa ao lado, cuja conversa baixa eu não pude evitar de escutar. O homem, por volta dos 50 e poucos, dizia à esposa ruiva que queria mais um par de mãos na fazenda. Infelizmente, eles não podiam contratar ninguém até os bezerros estarem prontos para o mercado, e mesmo assim, era difícil achar quem topasse trabalhar pelo que eles podiam pagar. Terminando minha refeição, levantei e fui até a mesa deles, pedindo desculpas por ouvir sem querer, mas sugerindo que talvez eu pudesse ajudar. O homem me examinou de cima a baixo. Não vejo como. Se você ouviu, sabe que eu não posso te pagar.
E se eu só precisar de um lugar para ficar em troca do meu trabalho? O propus. Os olhos dele se estreitaram. Colin, nos dá um minuto. Quero falar com esse rapaz lá fora, disse a esposa. Levantamos e fomos ao estacionamento, onde nossa conversa ficaria privada. Virei para ele. Devia ter minha altura, uns 1,83, ombros largos, sem 1 grama de gordura. O cabelo, antes escuro, estava quase todo grisalho, e o rosto mostrava os sulcos de anos trabalhando ao ar livre. Quem diabos é você? Você faz parte do Rancho Wilson? E perguntou com desconfiança. Levantei as mãos defensivamente. Calma, senhor. Não conheço nenhum Wilson. Há 4 dias eu morava no Texas e cheguei aqui hoje de manhã. Achei que podíamos ajudar um ao outro. Ele rebateu. Se o que você diz é verdade, por que quer nos ajudar? Eu não posso te pagar. O que você ganha com isso? E se você estiver fugindo da lei? Não precisamos desse tipo de problema. Respondi. Provavelmente estou fugindo, como você diz, mas não do jeito que está pensando. Contei a história da minha esposa infiel querendo me depenar e como eu precisava de um lugar para ficar por um tempo. Não roubei nem matei ninguém. Só estou tentando manter o que é meu por direito. Se você tiver onde eu ficar, eu pago com trabalho. Cubro minhas despesas. Se eu não servir, me diga e eu sigo viagem sem ressentimentos. Ele estudou o meu rosto. Bem, se o que você diz é verdade, eu seria um tolo se não te desse uma chance. Mas te aviso. Os Wilson estão tentando me forçar a vender minhas terras. Ainda não fizeram nada por baixo dos panos, mas eu não duvido. Você pode estar mordendo mais do que consegue mastigar. Eu disse que correria esse risco. Ele perguntou sobre minha experiência em fazendas. Fui honesto. Passei alguns verões no rancho do meu tio, no Texas, mas eu não era vaqueiro. Ele estendeu a mão, apertamos. Pode me chamar de Bill, disse. Eu me apresentei. Voltamos à lanchonete onde Colin nos esperava. Colin, este é o Carson. Ele vai trabalhar com a gente, se der conta, anunciou. Ela estendeu a mão com um sorriso caloroso. Muito prazer, Carson. A voz tinha um timbre claro, talvez com um leve sotaque irlandês. Assim como o marido era esbelta e em forma. Prazer é meu, senhora. O sobrenome é Buckman, mas pode me chamar de Colin. Não temos muita formalidade por aqui, respondeu. Gostei dela na hora. Bill sugeriu que voltássemos ao rancho. Antes de sair da cidade, paramos no armazém. Você vai querer roupas apropriadas para o trabalho, disse. O dono nos cumprimentou com familiaridade. Bill era cliente de longa data. Comprei um casaco e um par de botas de montaria. Para uma semana dava. Do armazém, foram uns 20 minutos até o portão principal, com uma armação arqueada escrito Rocking Bay Ranch, a marca de Bill. Mais 1 quilômetro por uma estrada de terra privada e avistamos a casa principal, de 2 andares bem cuidada e recém-pintada. Atrás um celeiro e várias construções. A caminhonete deles estava parcialmente carregada de mantimentos, claramente a compra semanal. Estacionei atrás, peguei sacolas e os segui até a cozinha. Em 2 viagens, descarregamos tudo. Bill me mandou dar a volta pelos fundos e mostrou uma cabana onde eu ficaria. Perto havia outra idêntica, a do Sam, disse, acrescentando que eu o conheceria depois. Entrei com minhas malas, um cômodo grande com cama alongada a uma parede, mesa com 2 cadeiras, um fogão a lenha num canto e um banheiro com chuveiro de pedra. Nada luxuoso, mas limpo e suficiente. E, com sorte, longe do alcance de Janice. Quando voltei, Bill estava na caminhonete. Sobe aí. Me levou para um tour do rancho, quase 2.400 hectares de pastagem, com umas centenas de acres para cultivo de ração de inverno. A parte de trás, acidentada e arborizada, levava às montanhas, com um riacho cortando a propriedade, só acessível a cavalo. Ele contou que antes tinha 3 peões fixos, mas restara apenas o Sam após tempos difíceis. Sam trabalhava ali há quase 30 anos. Em época de apartação para levar gado ao mercado, contratavam ajuda extra. Ele me deixou na cabana. Notei que você carrega um laptop. Tenho conexão via satélite com roteador. Dá para usar o Wi-Fi. O jantar é na casa principal. Comemos às 18 horas. Em menos de 30 minutos eu já estava instalado. Liguei o computador, conectei e fui checar e-mails. Havia uma mensagem do Jake dizendo que Janice tinha me dado como desaparecido à polícia e que investigavam meu sumiço. Fiquei pensativo.
Jake era o único a quem eu tinha contado sobre a partida e, mesmo assim, ele não sabia meu destino. Enviei minha carta de demissão pelo correio para a empresa, mas não os informei pessoalmente. Pouco antes das 18 horas, caminhei até a casa principal e bati. "Entra!" gritou Bill. Colin preparava a comida enquanto Bill conversava com um homem que supus ser o Sam. "Sam, este é o Carson, o novo ajudante, pelo menos por hoje. Vamos ver se ele aguenta o tranco amanhã", disse Bill, rindo. Sam sorriu e estendeu a mão. Era um homem grande, pelo menos 1,90 m, e como Bill, tinha marcas de uma vida de trabalho pesado. Parecia ter a mesma idade. Um detalhe, Sam era negro. Apertei sua mão, sentindo a força do aperto. "Bem, rapaz, tomara que você goste daqui. Eu preciso de ajuda." Aos 28, eu tinha metade da idade dele. Fazia sentido me chamar de rapaz. "Vou dar o meu melhor", respondi. Colin nos chamou para a mesa. Bill e a esposa sentaram nas pontas, deixando Sam e eu no meio, frente a frente. Havia uma travessa grande de costeletas de porco, um tigelão de purê de batatas, outro com vagens verdes e um prato de biscoitos evidentemente caseiros. "A gente não come chique por aqui, Carson, mas tem bastante e sustenta", disse Colin. "Parece ótimo", respondi. Enquanto comíamos, perguntei a Bill se ele tinha vivido ali a vida toda. "Sim, meu avô começou o rancho e passou para o meu pai, agora é meu e da Colin. Embora, quando eu era jovem, eu não tivesse certeza se ela faria parte disso. Tive que espantar muito homem para conquistá-la", disse, olhando para a esposa com olhos que mostravam o quanto a amava. "Ora, Bill, você sabe que sempre só tive olhos para você. Eu só precisava ter certeza de que você me queria o bastante", brincou ela. Bill completou. "Minha esposa foi responsável pelos 3 dias mais felizes da minha vida. O dia em que aceitou se casar comigo, o dia em que se casou comigo e o dia em que deu à luz nossa filha, Caitlin. Não tinha visto sinal de uma filha e, ao notar minha curiosidade, Colin explicou. Nossa filha está fora agora, terminando o doutorado em medicina veterinária na South Dakota State University. Só conseguiu vir em feriados e estamos ansiosos por tê-la de volta. Deve chegar em alguns meses", Bill acrescentou. "Vai ser bom ter uma veterinária na família. Deve reduzir alguns custos." Após o jantar, tentei ajudar com a louça, mas Colin insistiu que era tarefa dela e me dispensou. Bill comentou que o café é às 5h30 e o trabalho começa às 6. Ao sairmos, notei um exemplar do New York Times do dia no balcão, provavelmente comprado por Bill na cidade. Pedi para pegar a primeira página emprestada. Ele concordou. Do lado de fora, pedi que fosse a minha cabana por 1 minuto. Peguei minha câmera digital e mostrei como usá-la. Pedi a ele que tirasse uma foto minha segurando a primeira página do jornal. Ele ficou curioso, mas não perguntou. Só quis saber se eu tinha despertador. Eu tinha. Ele disse, "Até amanhã", e foi embora. Baixei a foto no computador e a anexei a um e-mail para a polícia da minha antiga cidade, dizendo que eu estava vivo e bem, que tinha saído por vontade própria. Escolhi um jornal nacional em vez de um local para manter meu paradeiro indistinto. Mandei também para o Jake e pedi que num café com Wi-Fi usasse meu e-mail do trabalho, que provavelmente ainda funcionava, para encaminhar a mensagem e a foto à polícia, sem deixar rastros que me ligassem ao local. Assim, esperava evitar entrar em listas federais de desaparecidos. Dormi profundamente naquela noite. No dia seguinte, acordei às 5 horas, tomei banho e me vesti a tempo de caminhar com Sam até a casa para o café. Depois de comer, Bill mandou Sam me colocar para trocar mourões de cerca na parte mais alta do terreno. No celeiro, Sam apontou um cavalo e uma sela que eu usaria. Ele pareceu satisfeito com a forma como selava o baio, com base na experiência no rancho do meu tio. Levamos 2 mulas com cargas, mourões e perfurador de buracos. Bill apareceu com uma Winchester 94 e uma bainha de sela, principalmente para a rara ocasião de termos que abater uma vaca doente, explicou. Montados e guiando as mulas, Sam e eu subimos, seguindo o riacho para as colinas. Pelo caminho conversamos. Contei como fui parar em Montana, confiando que ele guardaria meu segredo. Em troca, ele narrou a própria história. Casou logo após o ensino médio e pegou a ex-esposa na cama com outro homem.
Num acesso de raiva, quase espancou o sujeito até a morte e pegou 5 anos de prisão. Ao sair, só Bill lhe deu uma chance. E assim ele ficou os últimos 30 anos ali. Falou muito bem de Bill e Colin, gente da melhor qualidade. Meia hora depois, chegamos à cerca que demarcava a propriedade. Sam explicou que não eram todos os mourões a trocar. Só os que apodreceram ou estavam perto disso, mais ou menos 1 a cada 3. Ele ficou comigo nos 2 primeiros para garantir que eu fizesse certo. Combinamos trabalhar até umas 16 horas, dando tempo de voltar, cuidar do cavalo e das mulas e chegar ao jantar às 18 horas. Na volta, siga o riacho morro abaixo. Não tem erro, disse antes de retornar. Fiquei sozinho, avançando linha abaixo e substituindo os mourões velhos por novos. Ao meio-dia parei, peguei os sanduíches de costeleta de porco que Colin tinha colocado na minha sacola e almocei. Recomecei o serviço. Quando o alarme marcou 16 horas, notei que havia cravado quase todos os mourões que as mulas tinham carregado. Puxei as mulas, reencontrei o riacho e comecei a descer. Antes de sair da mata, encontrei uma piscina natural onde o riacho entrava e saía. Parei e admirei a vista, o lugar mais bonito e sereno do rancho. De volta ao celeiro, dei ração aos animais e consegui terminar a tempo. Enquanto cuidava dos cavalos, Sam entrou para recolher o dele. Corremos para lavar as mãos e trocar de roupa antes do jantar. Bife naquela noite. Exausto, falei pouco e assim que pude fui dormir. Dormi pesado. Na manhã seguinte, acordei dolorido. Mãos doídas de usar o perfurador, braços, ombros e pernas latejando. Apesar de eu treinar regularmente, havia uma diferença enorme entre 2 horas de academia e um dia inteiro cravando mourões. Entrei na cozinha mancando. Bill e Sam deram risadinhas e até Colin não escondeu o sorriso. Apesar das dores, eu estava faminto e devorei o café. Pronto para mais cerca? Perguntou Bill ao levantarmos da mesa. Gemei. Sim, senhor, tentando soar mais otimista do que me sentia. Bill riu. Acho que você pode descansar disso hoje. Quero que você dê a ronda com o Sam. Agradeci com um aceno. Primeiro limpamos as baias e trocamos a palha. Depois soltamos cavalos e mulas no pasto e enchemos o coxo. Em seguida subimos na caminhonete para inspecionar o rancho, garantindo que não havia bezerros caídos ou separados das mães. O conhecimento de Sam parecia instintivo. Ele adivinhava onde o gado estaria e estimava os números. 30 anos ali deixaram tudo natural para ele. Ao chegarmos na extremidade oposta, Sam parou e observou o entorno. Algo numa das colinas chamou sua atenção. Ele me passou os binóculos e apontou um ponto específico. Depois de 1 minuto, identifiquei 2 bezerros aparentemente sozinhos. Cadê as mães? Perguntei. Ele gesticulou para 2 vacas perto da linha de árvores. Estão ali. Os bezerros devem ter se enfiado na mata, se perderam e continuaram. Vamos trazê-los. Vamos a pé? Não, é longe. Vamos voltar e selar 2 cavalos. As caminhonetes tinham rádios. Sam chamou o Bill, contou o que vimos e que iríamos buscar os cavalos. Quando chegamos ao celeiro, Bill já tinha selado 2 e os carregado no reboque. Só precisávamos nos abastecer e partir. Sam nos levou até perto da mata, abaixo de onde estavam os bezerros. Descarregamos os cavalos e subimos as colinas. Ficou claro que Sam conhecia o terreno como a palma da mão. Meia hora depois, cercamos os bezerros e começamos a conduzi-los morro abaixo. Não contive o riso quando, ao sair das árvores, os juvenis viram as mães. Dispararam em direção a elas e imediatamente foram mamar. As vacas maiores ficaram paradas, pacientes, enquanto alimentavam os filhos. Diferente da minha infância. O jantar naquela noite foi frango frito, milho na espiga e purê. Revigorado, falei mais e soube mais de Colin. Os pais dela emigraram da Irlanda quando ela tinha 5 anos. O pai, fascinado pelo Velho Oeste, levou a família para Montana, daí o leve sotaque. No dia seguinte, voltei à troca de mourões. Sam me ajudou a carregar as mulas, mas dessa vez fui sozinho. Seguir o riacho me levou direto ao ponto. O dia foi mais fácil que o primeiro. Aprendi truques para tornar o trabalho menos pesado. Um pouco antes das 16 horas, cravei o último mourão e voltei ao celeiro. Com o tempo sobrando, limpei parte das baias antes de me arrumar para o jantar. No 4º dia, ajudei o Sam a consertar algumas construções. No dia seguinte, mais mourões. 2 meses se passaram voando.
Já fazia minha vez nas rondas para checar o gado. Eu estava na melhor forma da vida. Estabelecemos um rodízio. Sam folgava aos sábados, Bill aos domingos, e as segundas eram minhas folgas. Eu usava o dia para lavar roupa e ir à cidade. Tinha me afeiçoado a todos ali. Sam era bem-humorado e tranquilo. Muitas noites ficávamos conversando depois do jantar. Eu respeitava muito Bill, honesto e trabalhador. Colleen era muito gentil com o Sam e comigo, mas dava para ver que tinha fogo por dentro. Juntos, ela e Bill faziam um grande casal. No café de uma sexta-feira, Colleen e Bill estavam animados. Caitlin voltaria em uma semana. Naquele dia, era minha vez de pegar um cavalo e inspecionar a área arborizada, verificando se alguma cabeça tinha se enfiado nas colinas. Pouco depois das 4, segui o riacho e cheguei à piscina sob a queda d'água. Desmontei, tirei a camisa e ajoelhei à beira, molhando o lenço para lavar o suor do rosto e do pescoço. Um relincho rio abaixo chamou minha atenção. Olhei e vi um cavalo e uma amazona se aproximando. No começo achei que fosse a Colleen, mas logo percebi que era uma versão mais jovem. Só podia ser Caitlin, mesmo os olhos azuis cristalinos e cabelos ruivos da mãe. Ela parou a poucos metros e perguntou num tom frio: "Quem é você e o que está fazendo na propriedade?" "Meu nome é Carson e eu trabalho aqui." "Não acredito." Meu pai disse que não podia pagar outro peão. Apesar da beleza, comecei a me irritar com o tom dela. Eu ouvi isso também. Acho que é por isso que eu rio a caminho do banco toda a folha de pagamento." Ela me encarou, virou o cavalo e deu um chute nas laterais. Ri comigo mesmo, vesti a camisa, montei e segui caminho. Mais tarde, soube que houve desencontro. Os pais acharam que ela voltaria só na semana seguinte. Para surpresa deles, chegou horas depois de eu sair. Passou a manhã e começo da tarde com os pais até dizer que queria cavalgar, algo de que sentia falta por causa dos estudos, e selou um cavalo indo ao lugar favorito, a cachoeira. Acho que após 2 meses, eu já era notícia velha, e Bill e Colleen esqueceram de mencioná-la. Ao chegar ao celeiro, vi a ruiva de costas entrando. Desmontei e levei meu cavalo. Caitlin devia estar procurando o pai e o encontrou no celeiro. Ouvi claramente sua voz alta. "Quem é aquele homem na cachoeira?" Bill pensou um pouco. "Deve ser o Carson. Ele disse que trabalham aqui, mas da última vez você falou que não podia pagar outro." Bill rebateu. "Ele trabalha aqui? Quanto ao pagamento, isso não é da sua conta. Ainda sou eu que toco este rancho, mocinha. Mas ele disse que você paga tanto que ele ri até o banco." Nesse ponto, eu já tinha entrado. Ela estava de costas para mim. Bill me viu e sorriu. "É verdade, Carson. Se você acha que está ganhando demais, posso corrigir isso." Ela girou e travou o olhar em mim. Tirei o chapéu com uma mão e cocei a nuca com a outra. "Eu odiaria me aproveitar, Bill. Quanto você está pensando em cortar?" Bill e eu caímos na risada. Ela continuou fulminando sem achar graça. "Querida, para você parar com isso, o Carson fica na cabana ao lado da do Sam", disse Bill. "E o que mais?" Ela insistiu. "E ele come a ótima comida da sua mãe. Então você não paga nada para ele. Por que alguém trabalharia de graça?" Bill respondeu. "Ele tem os motivos dele. E não cabe a mim contar." Eu complementei. "Trabalhar para ter chance de provar a comida da sua mãe vale muito. E não acho que ela gostaria de ouvir você dizer que isso não vale nada." Ela me lançou outro olhar e saiu do celeiro. Bill balançou a cabeça. "Ela me lembra muito a mãe quando era jovem. Eu achei que nunca conseguiria conquistar a Colleen. Eu não esperava menos." No jantar, Caitlin se juntou a nós. Sentou ao lado do Sam, do lado oposto de mim. Lançou outro olhar afiado quando entrei na cozinha. Esperei todos servirem o prato e com voz cordial falei. "Sua mãe me disse que você terminou o doutorado em medicina veterinária." "Sim", foi a resposta monossilábica, sem levantar os olhos. Continuei. "O Sam disse que só tem mais um veterinário por aqui a uns 50 quilômetros. Acho que você vai ser um grande reforço para o pessoal desta região." Ela ergueu o olhar ao ouvir o elogio. Achei que vi os olhos dela suavizarem. "Sim, é o Dr. Harrison. Ele tem mais serviço do que consegue dar conta e vive precisando estar em 2 lugares ao mesmo tempo." Colleen acrescentou. "Concordo com você, Carson."
Nossa Caitlin vai prestar um grande serviço. O resto da refeição ela conversou com os pais e com o Sam, que estava no rancho antes de ela nascer. Não falou comigo diretamente. Eu também fiquei mais quieto. Era a volta dela, e eu sabia que os pais e o Sam queriam ouvir sua vida recente. Assim que terminei de comer, me despedi e fui dormir. Na cabana vi um e-mail do Jake. Ele disse que conversou casualmente com um amigo policial sobre meu desaparecimento. O amigo contou que encerraram tudo depois de receberem o e-mail com a foto. Quanto a Janice, o Brandon aparentemente terminou com ela quando soube que eu tinha sumido com todo o dinheiro. E não parecia que ela colocaria as mãos em nada tão cedo. Sem dinheiro para o aluguel da casa, ela estava num apartamento pequeno trabalhando de garçonete. Não tinha como pagar advogado para me procurar. Irônico. Aparentemente, ela só tinha se casado comigo pelo dinheiro. E o namorado também só a queria pelo mesmo motivo: meu dinheiro. Continuei trabalhando nos mourões, agora só a cada 3 ou 4 dias. Eu já tinha saído das colinas e estava numa parte em que dava para chegar de caminhonete ao ponto de trabalho. Bem mais fácil carregar os postes na caçamba do que nas mulas. Na manhã seguinte, à volta da Caitlin, carreguei a caminhonete e fui ao trecho onde parei. Na hora do almoço, percebi que tinha esquecido a marmita. Quando alguém ia passar o dia longe da casa, Colin sempre separava o almoço. Eu devo ter me distraído e deixado o meu para trás. Eu poderia voltar, mas decidi que pular uma refeição não ia me matar. Meia hora depois, tinha acabado de cravar um poste e amarrava o arame quando ouvi um veículo se aproximar. Era uma das caminhonetes do rancho. Estacionei, virei e vi Caitlin descer com um saquinho, o mesmo tipo que Colin usava. "Mamãe disse que você esqueceu o almoço", ela disse, empurrando o saco para mim. Peguei. "Obrigado, Caitlin, foi muita gentileza." Abri 2 sanduíches como sempre. Ofereci um. Ela recusou. Dei de ombros e sentei na tampa da caçamba para comer. Ela veio, parou uns 1,5 metros de lado e ficou me encarando. Eu comi, olhando à frente. "Por que você está aqui?" ela perguntou por fim. Olhei para ela e resolvi provocá-la. "Não conta para ninguém." Eu roubei um banco e escondi o dinheiro. "Estou me escondendo aqui até a poeira baixar e poder pegar o butim." Primeiro, os olhos dela se arregalaram. Depois me fulminou. "Você é um palhaço!" Deu as costas e foi embora. Esperei até ela estar na metade do caminho, então a chamei. Ela parou e virou devagar. "Eu me casei com uma mulher que nunca me amou e só queria o que eu podia dar. Vim parar aqui porque precisava sumir de tudo por um tempo." Ela me encarou e acho que decidiu acreditar dessa vez. Assentiu e foi embora sem dizer nada. O jantar foi um replay da noite anterior. Ela conversou com os pais e com Sam. Eu fiquei na minha. Já estávamos terminando quando alguém bateu à porta. Bill foi atender e voltou com um sujeito da minha idade. Do tipo que as mulheres chamam de alto, moreno e bonito. "Ethan!" disse Caitlin animada, levantando-se para abraçá-lo. Ficou óbvio que se conheciam. Poucos minutos depois, outra batida. Bill voltou com um segundo homem, loiro, igualmente bonito. Recebeu um abraço caloroso também. Lembrei das palavras do Bill sobre ter que afastar todos os homens para ganhar a Colin. Caitlin era tão cobiçada quanto a mãe, pelo menos em aparência. Pedi licença e voltei para a cabana, mentalmente desejando sorte aos dois e invejando um pouco. Se Caitlin fosse como a mãe, quem ganhasse seu coração seria um homem de sorte. No dia seguinte, fiz a ronda com a caminhonete. Ao terminar, algo não batia. Era cedo, então fui buscar o Sam e demos uma varrida rápida no rancho. Tinha gado espalhado, mas ele concordou. Parecia faltar alguns lotes. Decidimos selar os cavalos no dia seguinte e subir pelas colinas. Contamos a Bill no jantar. Ele concordou. Choveu à noite, rastros ficariam mais difíceis. De manhã, carregamos 3 cavalos no reboque. E Bill nos levou a uma ponta da propriedade. Eu subi cerca de 1/3 encosta acima, perto da linha da mata. Sam subiu mais 1/3. Cruzamos o rancho pelas colinas e árvores. Levou boa parte do dia chegar ao outro lado. Contamos 5 lotes desgarrados. Bill nos encontrou na saída da mata. Carregamos os cavalos e voltamos. Decidimos que por hora só restava vigilância redobrada. Naquela noite, outro pretendente bateu à porta de Caitlin. Ouvi a mãe resmungar: "Terceiro hoje." A notícia de que ela estava de volta correu, e os rapazes brotavam do chão.
Nos 4 dias seguintes, mantivemos os olhos no gado. Fora a perda inicial suspeita, tudo pareceu normal. As visitas masculinas continuaram. Uma semana após a cena da cachoeira, eu disse ao Bill que queria percorrer a linha de cerca nas colinas. Já havíamos coberto as cercas da parte de pasto e não havia indício de fuga por ali. Sam me deixou no lado oeste. Ali, o rancho de Bill fazia divisa com o rancho Wilson. Aproximadamente no meio do caminho até o canto sudoeste, vi 3 rastros recentes de cavalo cruzando do lado Wilson para o lado Bill. O estranho, o arame ainda estava esticado. Desmontei e examinei os mourões. Os grampos de 5 postes tinham sido afrouxados e seguravam o arame no limite. Se tirasse os grampos e baixasse o arame, dava para cruzar. Depois era só recolocar o arame e bater os grampos. Pareceria normal. Remontei e segui os rastros. Ao me aproximar do riacho, vi 3 cavalos amarrados num tronco, um pouco acima da cachoeira. Eu estava a uns 30 metros. Desci rapidamente, amarrei meu cavalo e puxei o rifle da bainha. Ao alcançar os cavalos, vi pegadas indo rio abaixo. Me aproximei da borda e olhei por cima. E engasguei. Caitlin estava na água, nua como veio ao mundo. Fiquei hipnotizado. Nadava pela piscina, o corpo visível na água cristalina. Droga, que traseiro, pensei, antes de voltar ao foco. Um movimento entre as árvores à direita me trouxe aos sentidos. Vasculhei e vi um cara à direita e outros 2 se aproximando pela esquerda. Levantei o rifle e atirei. O tiro atingiu perto dos pés do da direita. Mais um disparo rápido e a terra explodiu perto dos 2 da esquerda. Caitlin soltou um grito que ecoou pelas árvores. Me levantei para que todos me vissem e berrei. De barriga no chão agora. Eu não erro o próximo. Caitlin, fique onde está. Ela não tinha visto os 3, só me viu em pé com um rifle e tentou cobrir o corpo. Um dos homens à esquerda fez menção de correr. A casca da árvore ao lado dele estourou com outro tiro e ele deitou. Caitlin olhou na direção dos tiros e viu os 2. Gritou de novo. Comecei a contagem regressiva e antes de chegar ao 1, o outro já estava estirado no chão. Mandei os 3 colocarem as mãos atrás da cabeça. Obedeceram. Pedi rapidamente a Caitlin que saísse e se vestisse. Ela tentou protestar. Rosnei. Faz o que eu digo, se vista e saia daqui. Ela tremia, claramente assustada, mas obedeceu. E saiu da água como Vênus nascendo do mar. Mesmo mantendo as costas para mim, não consegui tirar os olhos. Pele alva, o traseiro mais perfeitamente arredondado que já vi. Vestiu só jeans e camisa, montou e sumiu entre as árvores. Quando ela se foi, mandei os homens, um a um, levantarem e deitarem de novo no chão, agora em fila. Respirei aliviado. Hora de blefar. O que eu faço com vocês, hein? Acho que posso atirar nas pernas e ver vocês sangrarem até a morte. Os 3 começaram a implorar. Mesmo que eu poupe vocês, o pai da Caitlin vai garantir justiça quando eu contar o que planejavam fazer com a filha dele. A não ser que vocês tenham uma confissão mais convincente para o xerife. Algo tipo roubo de gado. Vai dar cadeia, mas pelo menos vocês têm chance de viver. O menor deles cedeu. Foi a gente. O Wilson disse que quebrar o Buckman garantiria as terras dele. Um colega mandou calar a boca. Ele retrucou. Não vou morrer por causa de vaca nenhuma. Antecipando o retorno rápido de Caitlin e a investigação de Bill, decidi ganhar tempo. 45 minutos depois, Bill e Sam surgiram a galope. Fiz sinal e eles subiram. Que diabos está acontecendo? Bill exigiu. Parece que peões do Wilson nos fizeram uma visita indesejada. Segui os rastros da cerca até aqui. A Caitlin estava nadando e esses 3 tentavam se aproximar. Encostei o cano do rifle no pescoço do menor. Acho que este tem algo para confessar. Ele repetiu. A gente pegou mesmo. O Wilson mandou. Disse que quebrando você, ele pegava suas terras. Bill empurrou o chapéu para trás e sorriu para Sam. Sabe, no tempo do meu avô, ladrão de cavalo e de gado ia para a forca. Justiça era mais simples. Pena que hoje temos que ser civilizados. Enquanto Sam vigiava, Bill e eu escoltamos os ladrões morro abaixo, rifles em punho, com Sam trazendo os cavalos amarrados. No celeiro, trancamos cada um numa baia separada, com portas abertas o suficiente para vigiar sem que se vissem. Bill foi ligar para o xerife. Sam e eu ficamos de guarda.
Menos de 30 minutos depois, o xerife subiu a longa estrada do rancho. Bill o encontrou e contou os fatos. Sugeri levar primeiro o menor para depor. O xerife concordou. Tirei o meu prisioneiro. A princípio ele hesitou, mas logo reavaliou e começou a falar. O xerife olhou para Bill. Temos um caso simples de invasão. Sinceramente, perda de tempo. Mas eu posso muito bem deixar eles com você e fingir que não vi. Os olhos do ladrão se arregalaram. Ele delatou tudo. O xerife chamou reforço. Em pouco tempo, uma fila de viaturas foi ao vasto rancho Wilson. Apesar da extensão, o xerife foi direto ao ponto indicado pelo delator e encontrou quase 100 cabeças marcadas com o Rocking B. Ao fim do dia, Wilson e seus capangas estavam presos. No meio daquela confusão, já passava das 21 horas quando nos sentamos para jantar. Caitlin, sentada à mesa, mantinha os olhos no prato. "O que você estava fazendo lá?" E Bill perguntou. "Não tinha tido chance de falar com ela. Eu só estava nadando. Não imaginei que alguém fosse me espionar." Ela me lançou um olhar acusatório. Intervim. "Primeiro, Caitlin, eu não estava te espionando. Eu segui rastros de cavalo até o riacho. Segundo, pensa no que poderia ter acontecido se eu não estivesse lá. Duvido que os três planeassem um piquenique ao te ver nua." Colin comentou. "Graças a Deus você chegou na hora, Carson. Eu odeio pensar no que teria acontecido." Mudamos de assunto e terminamos a refeição rápido. Acordaríamos cedo. Saindo para minha cabana, Caitlin me chamou. Parei. "Então, gostou da vista hoje?" Disparou ríspida. Eu respondi. Seria mentira dizer que não era de tirar o fôlego. Ela bufou e foi embora pisando duro. Balancei a cabeça. Havia algo em mim que sempre a cutucava. No dia seguinte, Bill foi à cidade formalizar as acusações. Trazer o gado de volta levaria dias. O promotor precisava documentar tudo. Sam e eu passamos o dia retocando a pintura de alguns galpões. Almoçamos na cozinha. Caitlin não apareceu, o que para mim estava ótimo. Bill voltou de tarde e esperou o jantar para atualizar. Não era crime capital. Wilson e comparsa sairiam sob fiança. Ele não esperava mais confusão, mas recomendou vigilância. Olhou para a filha, sorriu maroto. "Se você pretende outro mergulho pelada, leva o Carson, para sua proteção." A cara dela ficou vermelha. Ela levantou esbravejando e correu para o quarto. Bill e Sam caíram na risada. Até Colin deu uma risadinha. Ri junto. Quando as gargalhadas cessaram, retomamos a refeição. Bill concluiu. "Quero te agradecer, Carson. O Wilson poderia ter comprometido seriamente o rancho. Você vale cada centavo." Risos de novo. 3 dias depois, Bill recebeu a liberação para recuperar o gado. Carregamos 3 cavalos e fomos ao antigo rancho Flying D com escolta do xerife. Colin foi dirigindo o caminhão e o reboque de volta. Desmontamos e começamos a empurrar as vacas de volta. Ao nos aproximarmos do Rocking B, fui na frente e aliviei um trecho da cerca para a boiada cruzar. Depois que a última cabeça passou, religamos a cerca e voltamos, satisfeitos. Nesse meio tempo, Caitlin solicitou a licença de veterinária. O processo levaria cerca de 45 dias. Por enquanto, ela só podia cuidar dos animais do pai. Eu a via pela propriedade. E nas refeições, claro. Embora ela seguisse no tratamento do silêncio. Quando conseguia cruzar o olhar, eu abria um sorrisão e arqueava as sobrancelhas. Suficiente para fazê-la corar. 2 semanas após o incidente da cachoeira, nos encontramos no celeiro. Perguntei, "Tem aproveitado os banhos?" Ela veio até ficar a poucos centímetros. "Por que você é um... babaca?" Dei de ombros, sorrindo. "E por que você é uma... megera?" A mão direita dela veio rumo ao meu rosto. Fui mais rápido e segurei o pulso. Tentou com a esquerda. Segurei também. Puxei os braços para trás, prendendo-os e encostando o corpo dela no meu. Abaixei o rosto lentamente. Ela me encarava sem tentar se soltar. "Se você fosse minha, eu colocava você de pernas para o ar e te dava umas palmadas", sussurrei. Ela tentou se afastar. "Você não teria coragem", soltei de repente. Ela caiu sentada. "Não é falta de coragem. É que acabei de me livrar de uma mulher que não ligava para mim. E não vou perder tempo com outra. Normalmente, era ela quem saía batendo o pé. Dessa vez eu parti. Não a vi até o jantar. Como esperado, não falou comigo e não consegui decifrar o olhar dela.
E eu nunca me gabei de entender mulheres. Meu casamento com Janice provava isso. No dia seguinte, eu estava no celeiro cuidando das baias quando Bill entrou. Era domingo, folga dele. Então imaginei que quisesse conversar. Ouvi dizer que você e a Caitlin tiveram um duelo ontem, disse. Pronto, ela tinha contado. Notei um brilho no olhar dele. Dá pra dizer que sim. Provavelmente culpa minha, respondi. Talvez sim, talvez não. Acho que o problema dela é que não sabe o que pensar de você. Primeiro achou que você estava aqui por algum motivo escondido. Depois você virou o herói que salvou ela e o rancho. O que ela não entende é por que você não está correndo atrás dela como os outros rapazes. Como a mãe, quando jovem, ela costumava ter os rapazes na palma da mão. Teve alguns namorados, mas nenhum durou. Acho que ela não os respeitava. Só espero que ela não te afaste. Para mim, você é bem-vindo aqui o tempo que quiser. Obrigado, Bill. Isso significa muito. Quanto a Caitlin, vou parar de provocar. Quem sabe a gente convive em paz. Ele saiu. Voltei ao trabalho. Passei o resto do dia ruminando as palavras dele. Se Caitlin quisesse me entender, agir civilmente e conversar seria mais eficaz do que a tática atual. E quanto a persegui-la como os outros, não ia rolar. Ela não apareceu no jantar. Ninguém comentou e eu não perguntei. No dia seguinte, minha folga, acordei às 5h como sempre. Depois do café, com Bill e Sam já no serviço, peguei minha roupa suja. Bill tinha investido numa lavadora e secadora comerciais grandes. Dava para lavar tudo num ciclo. A lavanderia ficava ao lado da cozinha. Enquanto as roupas lavavam, sentei à mesa comendo e conversando com a Colleen. Caitlin entrou, incomum no café da manhã. Geralmente comia mais tarde. Colleen perguntou meus planos. Disse que iria à cidade. Perguntei se ela precisava de algo. Ela disse que sim, 2 coisinhas. Sem problema, respondi. De repente, Caitlin. Legal, posso ir com você? Eu ia ao armazém e é desperdício de gasolina irmos em carros separados. Levantei os olhos, surpreso. Claro, é um prazer. Depois de ontem, eu não esperava que ela falasse comigo, muito menos que quisesse carona. Saio em 1h30 quando a roupa acabar e eu guardar tudo. Estarei pronta, respondeu. Ela preparou algo para comer e ficou quieta enquanto eu e Colleen conversávamos. Quando saí da cabana, ela apareceu pela porta dos fundos. Linda, com um vestido turquesa que realçava os cabelos ruivos. Ficava claro que queria ser notada. Abri a porta do passageiro. Ela entrou. Pegamos a estrada. Na primeira metade do caminho, ela ficou em silêncio, olhando a paisagem. De repente, achei que você fosse me beijar ontem. Olhei para ela. Parecia encarar a janela e não vi o rosto. Olha, mesmo que não fosse desagradável, eu tenho uma regra. Não forço afeto em quem não dá sinais de querer, respondi. Pelo canto do olho, vi a cabeça dela virar. Silêncio com olhares furtivos. No armazém, comprei 2 jeans e camisas. Ela tinha a lista da mãe. 1 hora depois, tudo no carro. Eu ainda precisava passar na ferragem, buscar umas coisas para o Bill, mas já era a hora do almoço e eu estava com fome. Vamos comer algo? Sugeri. Ela topou. Fomos ao mesmo diner onde conheci Bill e Colleen. Sentamos frente a frente e pedimos. O silêncio me fez pensar que eu deveria ter ido direto à ferragem e voltar. A porta abriu. 3 caras entraram. Reconheci 2, pretendentes da Caitlin. Vieram direto à nossa mesa. 2 sentaram ao lado dela. O terceiro ficou em pé atrás de mim. Ignoraram minha presença e começaram a conversar com ela. Levantei, convidei o terceiro a sentar e fui para a mesa ao lado. Quando a garçonete trouxe os pratos, pedi que colocasse o meu na minha nova mesa. Comi rápido, ignorando a conversa. Deixei dinheiro suficiente para os 2 pratos e levantei. O prato da Caitlin estava intocado. Vou até a ferragem. Posso voltar depois para te buscar se você quiser, disse, interrompendo o papo. Ela empurrou o prato, levantou. Foi bom ver vocês, meninos, mas nós temos que ir. Eles protestaram. Um ofereceu carona. Ela recusou e me seguiu. No caminho até a ferragem, ela ficou no carro, carrancuda. Voltamos ao rancho em silêncio tenso. Ao entrar na estrada de terra, por que você fez aquilo? O quê? Ir para outra mesa. Ah, isso. Eu achei que você preferiria estar com seus amigos. E eu não queria ficar no meio da disputa pela sua atenção. Você é mesmo um... babaca, disparou. Tive a sabedoria de ficar calado.
Não queria levar um tapa enquanto dirigia. Estacionamos. Ela pegou o que pôde assim que abri a traseira. Peguei mais sacolas e entrei pela porta da cozinha. Ela largou tudo na mesa e foi direto para o quarto sem dizer nada para a mãe. Colleen me olhou inquisitiva. Dei de ombros. Acho que sou um babaca. Colleen riu e pôs a mão no meu braço. Nunca vi alguém ter esse efeito na Caitlin. Acho que nasci para irritá-la, respondi. Não tenho tanta certeza, ela disse, me deixando confuso. Guardei as roupas na cabana. Sem vontade de ficar fechado, selei um cavalo e saí. Terminei no topo da cachoeira. O dia estava agradável. Amarrei o cavalo e sentei à beira, olhando a água lá embaixo na piscina calma. Meia hora depois, Caitlin surgiu abaixo, desmontando. Para não ser acusado de espionar se ela resolvesse nadar de novo, joguei uma pedrinha na água para fazer barulho. Ela olhou ao redor, me viu, montou e subiu até onde eu estava. Amarrou o cavalo e veio em minha direção. Levantei, dando alguns passos para longe da borda. Caso ela pensasse em me empurrar. Você é um babaca. Parou a poucos centímetros. E você ainda é uma megera, retruquei. Dessa vez não esperei o tapa. A agarrei pela cintura e lhe dei um beijo rápido. Me afastei, tentando ir ao cavalo, mas ela me segurou e me virou de volta. Fiquei boquiaberto quando ela passou os braços atrás do meu pescoço e me puxou para outro beijo. O beijo ficou intenso e quando vimos as roupas tinham sumido. Foi maravilhoso. Aos poucos, a respiração acalmou e ficamos em silêncio, abraçados. Vestimos-nos, montamos e descemos. No estábulo, cuidamos dos cavalos. Sem dizer uma palavra, ela foi para a casa principal. Eu, atordoado, voltei para a cabana e fui direto ao banho. Uma coisa ficou clara. Eu tinha sentimentos mais fortes por aquela mulher do que admitia. Mal deu tempo de me vestir para o jantar. Bill, Colleen e Sam já estavam lá. Caitlin não. Quando nos sentamos, ela entrou. E, em vez de seu lugar habitual ao lado do Sam, sentou ao meu lado. Bill e Colleen trocaram olhares. Caitlin apenas sorriu docemente. Durante a refeição, ela estava falante. Os pais, curiosos, preferiram não perguntar o motivo do bom humor. Depois do jantar, ela ajudou a mãe na cozinha. Sam e eu voltamos às cabanas. Eu mal tinha me deitado quando uma batida suave. Kate. Abri a porta só de cueca. Caitlin entrou e veio direto para os meus braços. Nos beijamos. Ela me guiou de volta à cama. E depois de tirar a roupa, fizemos amor. E adormecemos abraçados. Às 5, o despertador tocou. Desliguei a contragosto. Vesti-me e, antes de sair, dei um beijo de leve na cabeça dela. No café, não consegui ignorar os olhares de Bill e Colleen. Será que eles sabem onde a filha passou a noite? Pensei. Depois do café, carreguei a caminhonete para mais um dia de mourões. Trabalhar sozinho dá tempo para pensar. Refleti sobre o passado recente. Só 3 meses desde que deixei minha esposa, mas parecia uma vida. Pensei em Bill, Colleen, Sam, depois na Caitlin e nos momentos do dia anterior. Será que encontrarei o tipo de amor que os pais dela têm? E se me peguei pensando. Na hora do almoço percebi, de novo, que esqueci a marmita. Quando pensei nisso, ouvi uma caminhonete chegando apressada. Caitlin pulou com uma sacola na mão, correu até mim e me deu um beijo apaixonado antes de entregar a sacola. Ignorei o lanche e a puxei para outro beijo. Não cravei tantos mourões naquele dia, mas cravei meu poste nela algumas vezes. Entre os momentos de paixão conversamos. Contei a vida anterior, a traição da ex. Eu só vou embora se você me mandar, garanti. Ela voltou para casa, terminei o dia. Depois do banho, entrei na cozinha. Ela já estava lá, novamente sentando ao meu lado. No meio da refeição, batem à porta, o mesmo alto, moreno e bonito. Assim que se sentou, quer dar uma volta? Aqui dar uma volta é praticamente sinônimo de sair. Eu agradeço, mas acho que meu namorado não vai gostar, disse Caitlin. E deu um beijo na minha bochecha. O sujeito corou, gaguejou e saiu às pressas. Pronto, oficializamos o namoro. Olhei para Bill e Colleen. Sorrisos de aprovação. Sam, um sorrisão. Estávamos oficiais. Os pretendentes sumiram. Ajudei Caitlin com planos. Ela precisava de um empréstimo para comprar equipamentos da clínica móvel. O banco hesitava em dar crédito sem garantia. A alternativa era Bill colocar o rancho em hipoteca. Ela não queria pedir isso. Sugeri dar alguns dias. Talvez eu tivesse solução. Abri uma conta num banco no exterior em nome de uma empresa de empréstimos filantrópica.
Fiz Caitlin preencher uma solicitação no meu computador, configurada para cair no meu e-mail. Após alguns dias, mandei aprovação, transferência para a conta dela, juros de 2% ao ano. Ela ficou radiante, mas intrigada com a taxa baixa. Expliquei que era um grupo sem fins lucrativos que apoiava quem contribuía com a comunidade. Eu poderia simplesmente dar o dinheiro, mas sabia que ela não aceitaria. Conquistou o diploma com trabalho duro e queria vencer por mérito. Quando a licença saiu, ela comprou uma van e a transformou em consultório veterinário móvel com os instrumentos necessários. A notícia correu. As chamadas começaram. Muitas noites, Caitlin dormiu comigo na cabana. Bill e Colleen sabiam e não se importavam. Aos 27, ela decidia a própria vida. Levou 3 meses para Wilson e a turma irem a julgamento. Caso direto. O menor dos peões cooperou e pegou 2 anos de liberdade condicional. 5 outros peões, 5 anos de prisão cada. O cérebro do esquema, Wilson, levou a pena máxima. 10 anos e multa de $50 mil. Quando foi encarcerado, comecei a investigar a situação dele e do rancho. Era solteiro, sem família por perto, e com os peões presos não havia quem tocasse o lugar. Isso me deu uma ideia, mas eu precisava resolver pendências antes, finalizar meu divórcio. A ideia de Janice levar metade do meu dinheiro era inaceitável. Com a chegada da primavera e do período de parição, a reforma da casa principal ficou pronta. Estava na hora de executar a parte final do meu plano. Numa tarde, quando consegui ficar a sós com a Caitlin, pedi para darmos uma volta de carro. Estive pensando, acho que é hora de eu sair do Rocking Bee, falei. Na mesma hora, os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas você prometeu que não ia embora. Eu tinha cronometrado para dizê-lo bem quando chegássemos à entrada do antigo Flying D Ranch. Virei a caminhonete e entrei pela estrada de terra. Não estava planejando ir muito longe. Completei. Ela olhou ao redor, confusa, claramente sem ter escutado o que eu disse. Então perguntou por que estávamos nas terras do Wilson. Esperei até estacionar diante da casa principal. Vem, quero te mostrar uma coisa. Abri a porta para ela, peguei sua mão e a conduzi porta adentro. Ela, nervosa, disse que poderíamos nos meter em encrenca por invadir propriedade alheia. Relaxa. O Wilson não é mais dono do rancho. Quero que você veja a casa e me diga o que acha. Subimos para olhar os quartos e depois descemos de novo. Havia uma sala grande, uma sala de madeira trabalhada tipo escritório, 2 salas montadas como escritórios e, por fim, a cozinha. Pelo rosto dela, dava para ver que tinha amado a cozinha nova. Só havia móveis em um dos cômodos, o que eu pretendia usar como meu escritório. O resto da casa esperava que ela decidisse como mobiliar. E aí, o que você acha? Perguntei. É realmente muito bonita, disse. Você se imagina morando aqui? O que está acontecendo, Carson? Eu podia ver que ela estava confusa e começando a ficar brava. Então ajoelhei, levei a mão ao bolso do paletó e disse: O Wilson não é mais o dono do rancho. Eu sou, e estou perguntando se você moraria aqui, como minha esposa. Você é o dono desta casa? Ela perguntou surpresa. Assenti. Ela gritou sim, e eu tirei do bolso o anel de noivado. Por um instante, seu rosto se contorceu e os olhos encheram d'água. Achei que tinha pisado na bola, até ela me derrubar de costas e cobrir meu rosto de beijos. Em seguida, estendeu o dedo para eu colocar o anel. Ela percorreu a casa com outros olhos, correndo de cômodo em cômodo. Fiquei esperando paciente até ela voltar para os meus braços. A casa é linda. Eu amei. Levei-a até o corredor com 2 portas. São 2 escritórios, um para você tocar seu negócio e outro para mim. Ganhei mais um beijo longo. Entrei com ela no escritório, onde havia a mesa, e puxei um papel grande com o desenho de um portão, escrito em cima Double C Ranch. O que significa o Double C? Ela perguntou. Carson e Caitlin. Ela chorou, começou a puxar minhas roupas, e eu as dela. Sentei-a na mesa e inauguramos o escritório com o nosso amor. Para falar a verdade, nos dias seguintes acabamos celebrando em todos os cômodos da nova casa. Depois de nos recompormos, disse que era hora de contar aos pais dela. Acho que a Caitlin estava tão feliz que, se pudesse, flutuava. Chegamos alguns minutos depois das 6, e Bill, Colleen e Sam já estavam na cozinha para o jantar. Entramos juntos e a Caitlin ergueu a mão esquerda.
A gente vai se casar! Colin correu para abraçar a filha, enquanto Bill e Sam vieram me cumprimentar com apertos de mão e tapas nas costas. Também ganhei um abraço da minha futura sogra, enquanto a Caitlin abraçava o pai e o Sam. Quando todos se acalmaram, sentamos para comer. A Caitlin esperou todo mundo começar a jantar e disse, o mais casual possível: "Isso significa que vamos nos mudar." "O quê?" exclamaram Bill, Colin e Sam ao mesmo tempo. Ela me lançou um olhar para eu explicar. "Bill, você sabe como o Wilson queria juntar o rancho dele ao seu? Eu estava pensando que isso poderia ser bom." Bill saltou da cadeira furioso. "Nem pensar que o Flying D ia pôr as mãos no meu rancho." Eu ri e pedi para ele se acalmar. "Não é mais o Flying D, agora é o Double C Ranch e os novos donos estão sentados à sua mesa." Confuso, ele perguntou do que eu estava falando. Expliquei que havia comprado o rancho do Wilson e que agora pertencia a mim e a Caitlin. Double C, de Carson e Caitlin. Double C, repetiu Colin, pegando a ideia de primeira. "Bill, pensei em unirmos os dois ranchos e tocarmos juntos. A gente divide os lucros meio a meio." "Mas o Double C é mais que o dobro do tamanho do meu," ele retrucou. "E rende bem mais. Você fez isso a vida inteira." "Eu preciso de você. Quero que sejamos sócios iguais. Você fica responsável pela operação e o que você disser está dito. E de qualquer forma, é o rancho da Caitlin também. Vai ficar tudo em família." Ele olhou para a Colin. Ela assentiu. Ele estendeu a mão por sobre a mesa e nós selamos o acordo com um aperto. "Droga, Carson, vai ser difícil me acostumar." "Mas eu aceito. Isso significa que vamos ter mais gente para supervisionar," continuei. "E que o Sam vira capataz. Ah, e agora eu posso arrancar todos aqueles mourões de cerca que ralei para fincar do lado de lá." Todos riram da minha desgraça. A noite foi de festa alta e barulhenta. A Caitlin dormiu na minha cabana e me acabou. No dia seguinte, chegamos atrasados ao café, mas ainda estavam esperando por nós para irmos conhecer o Double C e deixar a Caitlin exibir nossa nova casa. Todos ficaram impressionados e vi a Colin lançar um olhar de leve inveja para a cozinha reformada. Levou um mês para a Caitlin e a mãe mobiliarem tudo. A casa ficou pronta para a mudança na nossa noite de núpcias. Casamos no Double C. A família do Bill era respeitada e querida, e vieram rancheiros de longe para celebrar. Como marido da Caitlin, genro do Bill e novo dono do Double C, fui bem recebido por todos. Mais tarde, enfim, fomos para a cama. E lá ficamos aquela noite e quase todo o dia seguinte. Só não ficamos mais porque, no terceiro dia de casados, levei minha esposa para Fiji, numa lua de mel tropical. Na primeira apartação daquele ano, mandamos muito gado para o mercado e fizemos um bom lucro. Uma parte grande foi para amortizar o empréstimo, mas com o negócio da Caitlin, vivíamos confortavelmente. Construímos também uma casa nova para o Sam e ele agora tem uma namorada quase da idade dele que mora na cidade. Quem sabe em breve não teremos outro casamento? Passou mais um ano e minha linda esposa me deu a melhor notícia do mundo. Ela está grávida. Vamos ter um bebê. Para terminar, antes de eu ir, sei que muita gente vai dizer que eu deveria ter aprendido a lição da primeira vez e feito a Caitlin assinar um acordo pré-nupcial. Se você pensa assim, então não conhece a minha Caitlin. Ela não é a Janice. Ela trabalha duro e cuida do nosso lar. É filha da mãe dela. E compartilha o amor comigo todos os dias. Comigo e só comigo. Todo dia em que olho para os seus olhos azuis irlandeses, eu vejo esse amor. Comentário observador do Reddit. História longa, cheia de reviravoltas e com aquele toque quase novelesco. A esposa achou que sairia por cima, mas no fim acabou perdendo tudo. Já o protagonista, mesmo ferido pela traição, conseguiu dar a volta por cima e construir uma nova vida. O que vocês acham? Ele fez certo em simplesmente desaparecer ou deveria ter enfrentado o divórcio de frente? Se você gostou dessa história, já deixa o like porque ajuda demais o canal a continuar trazendo esses relatos. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo a sua opinião. O que você faria no lugar dele? Até a próxima!